Bora lá para mais um Primecast. Agora abrimos o leque. Num novo formato, meu diretor me exigiu, né, graças à grande procura, então nós vamos passar mais informações para vocês. Eu sou Daniel Ramon. Lucília Toledo. E eu sou o Igor. É isso aí, galera. O doutor já falou para vocês, já passou a palavra. A partir de agora, né? Vamos ter novos convidados aí futuramente também. Com certeza vai agregar muito aí, né? Também no nosso papo. Bom, e olha só, para mostrar para vocês, ó, tá com uma canequinha nova, ó. E tá todo mundo aí com essa canequinha personalizada também. Vamos mostrar, mostra na central ali. Bora lá. Ó, é isso aí. Convidado também ganha. Ah lá. É isso Convidada especialíssima hoje, doutora Renata Del Santo. Aê! Tia Rê é nutricionista e faz um trabalho fantástico de nutrição na gestação, nutrição infantil. Seja bem-vinda, Rê. A palavra é sua. Obrigada, Dani. Obrigada, Lu. Eu falo que eu já me sinto da família, porque eu tenho a graça de toda semana praticamente estar lá na casa de vocês, fazer parte aí desse processo de educação nutricional da Sofia. E muito honrada em ter sido convidada. Cara, eu fico muito orgulhoso. A Sofia me ensina a comer baseado no que ela aprende contigo. Muito obrigado por isso. Que bom, fico contente. Quem é a doutora Renata? Bom, a Renata, antes de nutricionista, eu falo que é a filha do seu José, a filha da dona Penha, a esposa do Wilson, a mãe do Nicolas e a irmã, né, da Elisandra, da Bruna. Eu acredito muito nessa base da família. Eu sou quem eu sou hoje por conta desse suporte que eu tive e tenho ao longo de toda essa trajetória enquanto nutricionista. Então, minha base é minha família, em primeiro lugar. E quando surgiu, Rê, essa história com a nutrição? Quando que você falou, eu quero ser nutricionista? Então, ao contrário da maioria das pessoas que já sonham a vida toda uma determinada profissão, eu nunca pensei em ser nutricionista. Eu falo que a nutrição que me escolheu, não foi eu quem escolheu a nutrição. Eu resolvi fazer nutrição porque eu queria estudar. Eu sempre fui aquela aluna que gostava de estudar no ensino, né, fundamental, médio, competia com as amigas para tirar a melhor nota. Só que quando eu terminei o ensino médio, eu não dava para eu conciliar porque eu trabalhava. Então, teria que ser uma faculdade que eu conseguisse ali conciliar. E então, não tinha, né, nenhuma faculdade que eu falava assim, é isso que eu quero. E até que demorou uns 4 anos, mais ou menos, foi quando eu vi meus amigos se formando. Eu falei, não, eu preciso estudar, eu quero. E aí um colega meu falou, olha, tá abrindo alguns cursos novos em tal faculdade. E aí ele foi falando os cursos. Quando ele falou nutrição, só que isso em 2003, finalzinho de 2003. Nutrição não tava nesse boom que nem na última década pra cá, que é bem, né? Todo mundo sabe o que é nutrição. E eu não sabia direito o que era. Eu falei, não, eu vou fazer. É essa faculdade que eu quero, mas eu nem sabia que nutricionista fazia direito. E aí, prestei o vestibular e tudo, fui e comecei. E eu lembro até hoje do primeiro dia de aula. Lembro até hoje, quando eu entrei na sala, a professora que ministrava a aula era sobre introdução à nutrição. E ela fez uma aula que eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Isso que eu quero para o resto da minha vida. Eu estou no lugar certo. E foi aí que começou a minha história com a nutrição. Eu falo que é a nutrição que me escolheu. E eu sou muito grata a Deus, porque eu falo que é uma missão de vida, né? A nossa... eu falo, minha profissão poder ajudar as pessoas em sua saúde, não é uma bênção, né? Então, sou muito feliz. E eu acho que hoje, com o mundo tão acelerado, comidas práticas, coisas rápidas, é muito importante a gente pensar na nutrição em si mesmo, né? Sim. O que quer dizer a palavra nutrição, né? Nutrir realmente o corpo. Porque se a gente seguir a rapidez que a gente vai do dia a dia, a gente não come nada saudável, né? Sim, não é verdade? Não é verdade. Eu falo que a rotina vai consumindo a gente e acaba que nós vamos escolhendo aquilo que é mais fácil, que é mais prático. E muitas vezes a nutrição, né, esse ter uma alimentação mais nutritiva, exige de nós mais tempo, né, mais dedicação, enfim. Bom, o nosso diretor aqui da Mogi Dicas, né? Ele come bem ou muito, eu não sei agora o que... Olha, recentemente eu tenho que ter bastante cuidado aí com a minha alimentação, porque assim, gente, o que acontece, né? O pessoal que vê os meus vídeos vê que a gente come mesmo, e come e a gente aproveita, tá? Só que a gente tá numa idade boa, tá? O metabolismo acelerado, mas mesmo assim, tá? A importância da nutrição
eu tenho cada vez mais buscado mais conhecimento, mais informações com o pessoal, principalmente lá também da minha academia, porque se eu não me nutrir, isso aconteceu, eu cheguei a ficar sobrepeso, né? Assim, há um ano atrás, por exemplo, eu cheguei a bater lá, se fizesse o meu IMC, né? Tava dando sobrepeso. Sendo que a minha massa corporal, né, a massa magra e muscular, ela não estava adequada. Então, assim, estava pendendo ali, mesmo com 22 anos, começando a pender ali para um pouquinho lá dali da obesidade. E aí é que a gente tem que se alertar, né? Eu odeio IMC, cara. Mas fica tranquilo que IMC é mais utilizado assim mesmo para estudos populacionais. O ideal é a gente fazer uma avaliação mesmo com o profissional para poder avaliar essa questão da porcentagem de gordura corporal, de massa muscular. Porque às vezes a pessoa está acima no IMC, mas a gente vai avaliar e às vezes a pessoa tem uma quantidade de massa muscular dentro dos valores legais. E isso que faz com que ela esteja no IMC acima. E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes a pessoa está com um IMC legal, mas a gente faz a bioimpedância e dá um valor de gordura corporal acima aí dos valores de pegando esse gancho, como saber? É individual? É individual, procurando um profissional. O ideal é procurar o profissional que vai fazer essa avaliação, né? Como eu falei, a bioimpedância, e tem os valores, né? Os cortes, onde a gente vai, né, colocar ali o paciente de acordo se é homem, se é mulher, idade, tudo isso a gente tem que considerar. E não apenas o IMC, que ele não considera os compartimentos corporais, né? Ele vai considerar apenas peso e altura e, por exemplo, massa óssea, né? Tem que falar a estrutura óssea daquela pessoa, é grande. O osso ele pesa, né? Também, exatamente. Muitas vezes as pessoas não consideram isso, que é importante também. Ô Rê, e assim, a gente conhece você, então a gente sabe, né? Mas vamos contar para o público. Qual que é o seu público-alvo? O que você mais trabalha hoje? Porque a nutrição, como qualquer área da medicina, né? Ela tem um leque gigantesco, né? Você pode ser desde depois você nutricionista. De nutricionista infantil até os próprios atletas, né? Tem também a nutrição específica para eles. Qual que é a sua área? Então, atualmente eu estou na área materno-infantil, mas eu tive uma caminhada até chegar aqui. Quando eu me formei, eu entrei num hospital. Trabalhei aqui no hospital por muitos anos, até achei que fosse meu primeiro e único emprego, porque eu gostava muito do que eu fazia lá. Mas depois, a nutrição, ela permite exatamente isso que você falou, né? Tem um leque de opções. E até por questão de ter horário mais flexível, então trabalhava no hospital, aí eu fui chamada para trabalhar numa escola, que foi quando surgiu o meu amor pelas crianças. Eu já gostava de algumas disciplinas na faculdade, mas eu me formei em 2007, em 2008, no meio de 2008, me chamaram para trabalhar numa escolinha. E foi onde eu comecei a, né, desenvolver esse trabalho voltado para a educação nutricional infantil. Mas depois me chamaram para trabalhar na APAE, eu trabalhei 3 anos na APAE aqui. Depois eu saí do hospital e fui para o AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, onde eu prestava atendimento ambulatorial. Lá eu atendia os mais diversos tipos de perfis, né, de pacientes, crianças, adultos, idosos, enfim. E também já trabalhei em faculdade. Atualmente eu dou aula também, né, eu sou professora universitária, mas isso começou lá em 2014. Então, nunca trabalhei em um lugar só. E sempre mantive o consultório. Então, no consultório eu atendia de tudo, todos os perfis. Inclusive, quando eu me formei, eu fui fazer pós-graduação em nutrição esportiva. Só que eu percebi que não era aquilo que fazia meus olhos brilharem. Eu só percebi isso, na verdade nem foi eu quem percebeu, foi uma amiga minha que falou: Renata, você já viu quando você está no meio das crianças? Quando você está com as crianças, você se transforma, seus olhos brilham. E a hora que ela falou isso, eu falei assim: nossa, então o que eu estou fazendo aqui? No AME, no caso, eu gostava de trabalhar lá, mas lá, né, como eu falei, eu atendia todos os perfis, eu não atendia só as crianças. E foi depois dessa conversa que eu comecei a me dedicar e a procurar mais cursos, né, procurar me especializar mais na área materno-infantil para poder trabalhar só nessa área. E aí eu decidi mesmo abrir mão de tudo e ficar só com as crianças tem mais ou menos 1 ano e meio. Mas antes disso, em 2018, quando eu me tornei mãe, na verdade no início de 2019, eu precisava procurar uma escola para deixar meu filho, por conta do trabalho, meio período. E quando eu fui nessa escola, a dona falou assim, eu comentei com a dona que eu já tinha trabalhado numa outra escola, nessa que eu entrei em 2008, eu fiquei 3 anos e meio.
E aí eu contei do projeto que eu tinha lá e ela falou assim, não, mas eu gostei desse projeto, você vai trazer esse projeto aqui para nossa escola. E aí eu, nossa, fiquei super feliz. Falei, meu filho, na escola eu já gostava da escola e ainda tive essa oportunidade. Só que assim, nessa primeira escola que eu trabalhava com crianças de 1º a 5º ano. E nessa escola ela falou, quero que você trabalhe com os pequenos. Eu quero que você trabalhe com de 2 anos a 6 anos. Então foi um desafio para mim também, porque eu tive que, né, trabalhar tudo isso porque são públicos diferentes, né? A forma como você vai expor a nutrição, as atividades que você faz é totalmente diferente por conta da faixa etária. Então, tive que me reinventar. E foi aí que surgiu a Tia Renutri, que as crianças, uma vez eu lembro que eu estava no corredor e aí uma criança, porque eu não vou, né, vestida assim. Eu vou vestida toda, né, diferente. Aí uma menininha passou e falou assim, você é uma bailarina? Aí eu falei, sim, eu sou a bailarina das frutas. E aí foi, né, crescendo isso. E as crianças foram percebendo um jeito diferente de aprender sobre nutrição. E eu fui percebendo que isso, nessa forma de ensinar, era diferente e a adesão era bem maior. Então, por exemplo, eu tinha um retorno dos pais, das crianças, falando assim, meu filho não comia isso, agora está comendo porque a tia Rê, né, falou, enfim. E não só falar, o jeito mesmo de fazer a nutrição. Isso eu acredito que faz toda a diferença para o público infantil. A tia Rê, na verdade, ela traz música, dança, brincadeira, né? Como que é? Conta pra gente um pouquinho do que é essa parte que você faz com a criança. A parte lúdica que você faz, né? Aquele dia que você estava falando pra Fifi, que eu peguei um pedaço lá, eu achei fantástico, né? E criança adora essa parte lúdica, né? Sim. Então, eu começo com a contação de história. Então, sempre que eu vou montar, primeiro eu penso, né? Qual o tema que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar, por exemplo, a vitamina C. Então, eu penso no alimento, porque não adianta também a gente jogar muitas informações, porque a criança ela não vai compreender. Então, eu pegava um alimento, né? Então, eu falei, vou falar sobre vitamina C. Tem tantos alimentos que tem vitamina C, mas eu vou escolher um. Eu foco em um, mas depois eu destrincho o outro. E aí, é assim que eu vou trabalhando em relação às composições. Então, eu falo que isso é um dom. Isso é um dom em relação a criar as musiquinhas, porque elas já vêm, eu não sou cantora, eu não sou assim, agora eu me considero até uma compositora porque é uma coisa que flui. Então a música vem na minha cabeça, eu não sei tocar nenhum instrumento musical, aí a música vem direitinho, assim, a letra e a melodia. Então eu preciso estar com o celular pertinho, aí eu vou cantando a música, porque senão depois eu esqueço. Já aconteceu, já. E aí, por exemplo, a música do abacaxi. Aí eu fui criando, peguei a musiquinha do abacaxi, aí eu conto uma história em cima do abacaxi, conto alguma historinha. Depois da história, eu venho com a música e depois eu faço essa parte de aproximar a criança do alimento. Que isso é importante. Muitas vezes a gente quer que a criança coma, e isso hoje em dia tem muitas crianças com alguma dificuldade alimentar, e dentro dessa dificuldade a gente coloca as crianças seletivas, então a criança que não come vários grupos alimentares, e hoje chega no consultório muitas crianças com esse perfil que não come, principalmente esses 2 grupos, frutas e as verduras e legumes. Então, aproximar. Tem criança que não consegue estar perto do alimento, que ela já se sente desconfortável. Então, primeiro eu faço esse trabalho de aproximação, sempre respeitando muito a criança. Então, se a criança quer tocar, então eu levo abacaxi. Às vezes a criança não sabe nem que fruta que é. Então, como que a gente quer que a criança coma se ela nem conhece? Então, eu levo abacaxi, mostro, aí elas passam a mãozinha, aí eu né, descasco, abro, e ela vai realmente entrando naquele mundo, só que ela já conhece, ela sabe a história do abacaxi. Ela aprendeu que na musiquinha o abacaxi é meu amiguinho, ele protege o meu corpinho, e que tem vitamina C, e a vitamina C fortalece os soldadinhos. Então, tem todo um contexto que aí a criança, isso facilita essa aproximação ao alimento. Porque a criança ela não vai comer aquilo que ela não conhece. É só pensar em nós. Né? Se eu te convidasse, Dani, Lu, ou um casal de amigos seus, convidasse vocês para ir para um país onde a cultura é totalmente diferente da nossa aqui. E aí eles falassem assim para você, vamos ali que eu quero levar vocês num restaurante, e vocês começam a olhar ali o menu e ver o quê? Alimentos que vocês nem sabem o que é, por exemplo, um escorpião fritinho, alguma coisa assim, vocês comeriam? Provavelmente não. Então, muitas vezes a criança ela tem esse olhar para o alimento que ela não conhece, e a gente quer que ela coma, mas precisa trabalhar, tem todo um trabalho antes. E quando a gente sempre ouve, né, pegando esse leque também, paladar infantil, o que é? Conta pra gente.
Que às vezes a pessoa fala, não, meu paladar é infantil. O que é o paladar infantil? Então, eu acho na verdade, Dani, eu acho até essa analogia é uma analogia ruim. Por quê? Porque, né, subentende-se que o paladar da criança é um paladar que gosta apenas, né, de doce, salgadinho, chocolate. essas coisas. Eu acho isso ruim, esse termo, não sei, nem sei te explicar de onde surgiu, mas eu escuto muito. Inclusive, há pouco tempo eu ouvi uma mãe falando isso, que ela precisava melhorar o hábito dela, porque o paladar dela é infantil. E aí eu oriento que não, que a gente tem que ensinar os nossos filhos a terem esse outro paladar, que é esse paladar que come fruta, verdura, legumes, que come de tudo. Não que o doce seja proibido, porque eu acredito que também o caminho da proibição é pior. Quando a gente fala, não pode de forma alguma, a criança, por que eu não posso? Aí que ela vai querer. Então, trabalhar essa questão do equilíbrio, claro que cada caso é um caso, precisa avaliar primeiro, mas eu não sou a favor desse termo, não, do paladar infantil, porque subentende-se isso. E, na verdade, não, né? Na verdade, a criança precisa ter... O paladar infantil deveria ser esse paladar que come, né, de tudo. A questão do paladar infantil, né? Eu tô com a Helena, pequenininha lá, 8 meses, começou a comer agora. E a gente, óbvio, né? A Renata ajuda a gente ali na introdução. A gente tem essa indicação, olha, não dá sal para a criança por um tempo, né, 1 ano e meio, 2 anos, não dá açúcar de forma alguma. Isso vai ajudar ela a ter um paladar melhor para após esses 2 anos ela escolher melhor os alimentos, se eu realmente seguir a risca essa recomendação, e qual que é o risco de não seguir. Sim. Quando a gente fala de recomendação, a gente precisa entender primeiro que foram feitos estudos, né? Então, ninguém surgiu, não é uma opinião, né? São estudos que foram feitos e avaliaram os efeitos nocivos daquele nutriente, daquele composto na saúde da criança. Então, geralmente, né, o que a gente segue é a Organização Mundial de Saúde, né, as orientações da OMS, também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tem todas essas organizações vão direcionar o profissional. E no caso do açúcar e do sal, então a recomendação realmente é para que a gente não coloque já logo na introdução alimentar do bebê, que é para ocorrer por volta ali dos 6 meses de idade. É bom, eu falo por volta porque isso varia em termos da questão se a criança já está realmente pronta, né? Os sinais de prontidão da criança deve ser avaliado. O que é esse sinal de prontidão? Se a criança, né, ela consegue se sentar sozinha, se ela tem esse equilíbrio do tronco, se ela leva objetos, né, à boca. Então, tudo isso vai mostrar se a criança está pronta ou não. Porque muitas vezes a criança já completou 6 meses, mas às vezes o pescocinho ainda está molinho, ela ainda não está com essa firmeza toda. E é importante a avaliação ali do profissional pediatra para orientar se está na hora ou não. Então, a gente fica naquela angústia. E até, inclusive, esses dias eu ouvi um comentário de um post, assim, onde falava sobre essa questão se a criança já está pronta. E a mãe colocava assim, minha bebê tem 4 meses e ela já apresenta 5 desses sinais de prontidão. Embora o bebê possa até apresentar, inclusive todos os sinais, o corpinho dela, então os órgãos, ainda não estão preparados para receber alguns alimentos. Então, até os 6 meses a gente recomenda apenas o leite materno. Ou, se não, no caso da criança que não pôde, por algum motivo, ser amamentada, aí sim as fórmulas. Certo, entrou os 6 meses. E a gente começa de forma gradativa. Eu sei porque eu sou mãe também. A gente fica ansiosa, né, Lu? Quer começar, quer ver a criança. Só que é pior essa ansiedade. Ela pode até prejudicar a ansiedade e a criança, ao invés de, né, aceitar bem os alimentos, ela acaba ficando ali, não consegue. O que a mãe, a família, né, tá todo mundo ali naquela expectativa, a criança sente isso. E tem até estudos que mostram quanto maior o grau de ansiedade dos cuidadores, menor é a aceitação alimentar da criança. E principalmente, até puxando aqui para outro lado, na questão de crianças alérgicas. É porque hoje tem muita, né, criança alérgica, acho que é bom falar um pouquinho sobre isso. Os pais de crianças alérgicas têm uma ansiedade muito maior quando comparado às crianças aos bebês, né, que não são alérgicos, quando entra nessa fase da introdução alimentar, por medo de oferecer a criança, né, o bebê ter alguma reação alérgica. Mas voltando ao assunto do sal e do açúcar, primeiro porque, mesmo por essa questão do paladar. Então, se eu já vou adicionando sal, açúcar, a criança, o bebê, ela não vai sentir o sabor que o alimento tem, né? Então, primeiro já começa por aí. E segundo, porque realmente não existe recomendação de açúcar do açúcar antes dos 2 anos
E o sal, depois ali de 1 ano e meio, até 2 anos também, ou colocar bem pouquinho, porque a alimentação já vai, já terá a quantidade de sódio suficiente para a criança. Então, tanto a amamentação como que os pais vão oferecer para esse bebê, ou pelo menos deveria, pensando numa alimentação equilibrada, ao longo desse período de introdução alimentar, já vai atingir essas necessidades. Então, se eu oferto mais do que a criança precisa, eu vou sobrecarregar, né, os órgãos, e aí isso acaba gerando algum problema, tanto agora como futuramente. E essa questão que eu observo muito no consultório é a questão mesmo relacionada ao paladar da criança, porque aí ela vai acostumando já a consumir tudo com muito sal, muito açúcar, desde, né, de pequenininho. E outra coisa que acontece, eu vejo mais em relação ao açúcar. Eu vejo que o sal, talvez as famílias sigam até um pouquinho mais. Mas o açúcar parece uma coisa. Quando a criança faz 2 anos, parece que foi liberado. Ai, fez 2 anos. Ai, graças a Deus. Agora pode dar açúcar. E aí a criança vai, né, recebendo aquela bomba de açúcar. Quando, na verdade, não é assim. Existe uma recomendação. Então, é após os 2 aninhos que a gente já pode oferecer, sim, pode ou não. Se a família quiser continuar sem oferecer o açúcar, ótimo. Mas se for oferecer, no máximo até 25 gramas, né, por dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Sabe aquelas, que não pode falar nome, mas os achocolatados? Então, um achocolatado de 200 ml tem em torno de 20 gramas de açúcar. Então, muitas vezes a criança já toma aquele leite achocolatado, já atingiu praticamente a necessidade, né, toda. Acho que você tem que chegar um pouquinho mais perto para o som ficar melhor, né? Ai, desculpa. Melhorou? O que você disse aí, eu acho que o ambiente molda, né? Sim. E a criança é reflexo do ambiente que ela está. Eu vejo crianças, eu não vou também falar o nome, mas tem um suquinho de uva que vende muito. E uma vez, eu acho que você me falou que aquele suquinho não era bom justamente pela quantidade de açúcar que tem ali. Só que como que os pais, eu acredito que seja através da informação, vão aprender a nutrir seus filhos? Esse é um desafio dos dias atuais. Por quê? Principalmente porque, assim, antigamente tem uma regulamentação em relação às propagandas. Isso tem ainda em relação à televisão aberta. Mas hoje, eu falo que a internet é terra de ninguém. Então, até vídeos mesmo com crianças, eu vejo isso, né? Vocês devem ver, porque as nossas crianças têm idade que acabam assistindo. Que as próprias crianças mostrando, né? Fazendo a propaganda de alimentos que têm alto teor de açúcar, de gordura. E, inclusive, indo até contra, né? Eu lembro de um videozinho que eu vi do menininho fazendo um sorvetinho lá com o pai dele e o pai dele fazendo sorvete com frutas. E aí ele experimentava, todos estavam ruins, o menino não gostava. Aí, quando o pai fez um com chocolate, com açúcar, com leite condensado, e aí ele falou, esse sim, então isso acaba estimulando. Eu acredito que é um trabalho muito difícil, mas é como você falou, com orientação e orientação certa também, né? Com profissionais habilitados, porque muitas vezes aquele, né, nada contra, mas às vezes tem o blogueiro, né, alguém que não fez faculdade de nutrição, não entende, dando orientações errôneas e a família ali acreditando naquilo. Então, eu acredito muito nessa questão da orientação e nós, enquanto profissionais de saúde, divulgando isso. Porque senão a pessoa, muitas vezes, ela faz nem porque ela não sabe, né? Porque ela desconhece. Sim. E ela acaba fazendo o quê? Porque a alimentação é muito mais do que simplesmente você oferecer nutrientes para o seu filho. A alimentação tem muito essa questão também, né, da questão cultural, de afeto, de carinho. E muitas vezes, né, como a gente falou lá no comecinho da correria do dia a dia, às vezes para a gente, né, fazer um carinho para o nosso filho, aí já fiquei o dia inteiro sem ver, aí eu sei que meu filho gosta de tal. Dá um chocolate. Aí dá lá o chocolatinho. Então tem tudo isso. Voltando, não que é proibido, mas hoje em dia a gente vê um consumo muito grande, né, desse tipo de alimentos ultraprocessados, que tem um alto teor de gordura, de açúcar, de sal, e em comparação aos alimentos de verdade, comida de verdade. A criança não come arroz, feijão, carne, legumes, salada, e é o simples bem feito, né?
Mas eu vejo que realmente as famílias O têm essa que é o dificuldade. simples bem feito, doutora? O simples bem feito é a gente lembrar da comida lá da roça, sabe? Às vezes tem paciente que pergunta assim pra mim, o que seria o ideal? Porque realmente, se a gente pensar no mundo de hoje, como está em relação, né, agrotóxico, né, essas contaminantes ambientais e tudo, quando a gente para pensar, a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou comer? Não como mais nada. Então eu falo, pensa sempre na alimentação lá dos nossos avós, que é o comer comida de verdade. Então o arroz, o feijão, a carne, os legumes. Porque às vezes quando a gente entra nesse assunto dos vegetais, às vezes as pessoas podem questionar assim, mas e os agrotóxicos? Não estou falando que eles não estão presentes, eles podem até estar presentes sim, mas a fibra, os nutrientes, eles estão ali também. Já comparado com os alimentos ultraprocessados, além de ter tudo isso que a gente já falou, né, dos aditivos e tudo mais, eles também têm agrotóxicos. Tem um estudo que foi feito recentemente e todos os pacotinhos que foram avaliados, eles tinham, 100% dos pacotes avaliados continham agrotóxico também. Então, a gente pensa assim, mas vou estar livre do agrotóxico. Não tem. Então, assim, eu falo que é um grande desafio e a propaganda, né, como a indústria alimentícia, né, ela não está preocupada com a nossa saúde, ela está preocupada em lucrar. Quer vender. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma vez eu lembro que eu estava na fila da farmácia e aí eu parei, vi numa prateleira assim um pacotinho até bonitinho, já chama atenção, escrito assim, meu primeiro lanchinho. Aí eu falei, que é isso, né? Eu olhei bem assim, eu falei, não acredito. Era um lanchinho recomendado para criança, já na introdução alimentar. Eu fiz questão de comprar, porque eu falei, eu quero experimentar isso, eu quero saber o que é isso. E eu experimentei, não tem gosto de nada, parece um isoporzinho que você está mastigando, só que por mais que não tenha, pode não ter, não deve ter mesmo, conservantes, açúcar, não deve ter. Só que você já vai habituando o paladar do bebê desde pequenininho para lá na frente. E o visual, né? Exatamente. Então, assim, é uma luta desleal. A verdade é essa, é uma luta desleal. Infelizmente, né? E a gente que tem criança pequena, né? A Sofia e a Helena estão em idades diferentes, mas a gente se preocupa com a alimentação e vê como é difícil, porque às vezes a TV mesmo mostra a coisa que elas querem, ou na rua, qualquer lugar que vai. Então, assim, tudo que elas querem é o que é mais atrativo, mais colorido, uma embalagem mais bonita. E eu acho que é isso, né? O alimento bom não tá na embalagem. Exatamente. Eu vejo a Helena um bebezinho. Se eu puser uma embalagem de chocolate na frente dela, ela tá curiosa. Ela não sabe o que é, mas ela fica curiosa, quer pôr na boca, tudo. Põe um alimento, ela não tem tanto interesse, né? Não quer saber tanto. Então, até o bebê, você vê que já chama a atenção aquela embalagem colorida, vermelha, amarela, né? Mas é proposital, né? Eles estudam para saber como vão fazer, né, a embalagem dos produtos para chamar a atenção mesmo da criança. Não é fácil, mas eu falo que a gente vai trabalhando e tentando. Eu acho que o mais importante aí é a consciência dos pais. Então, os pais, eles precisam entender que existem papéis, né, responsabilidades que são deles. Quais são as responsabilidades dos pais? Primeiro, a compra, quem compra, né? Não é a criança que compra, é o adulto, quem tem esse poder da compra. Então, aquilo que vai entrar na minha casa é responsabilidade minha. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, como isso vai ser ofertado? Porque também não adianta nada. Eu vou lá, compro carnes frescas, mas faço tudo frito. Então, também não. Então, como eu vou fazer isso? E o segundo, onde? Na mesa. Então, tem se perdido isso também. O comer sentado à mesa. Não, cada um vai no seu canto, em frente à televisão ou com o celular. E não tem mais esse diálogo, essa conversa que deveria vir desde o momento do preparo. Eu tenho duas crianças que eu atendo, são irmãs. E a mãe falou uma coisa um dia que eu falei, nossa, que legal, é uma exceção, assim. Ela falou assim, Renata, final de tarde, quando eu chego com as meninas da escola, elas já vão lá, né, tomam banho. Não, tem toda uma rotina. Primeiro a gente vai lá para a cozinha e a gente fica ali na cozinha conversando, contando como foi o dia. E aí já vão arrumando a mesa, a gente já vai finalizando ali, já deixa meio que preparado. Mas vai cozinhando e conversando. Então tá todo mundo ali conversando e ela vai finalizando, senta, todo mundo janta, né, junto. E depois faz a rotina de sono com as meninas, toma banho, conta história, dorme. Então tem uma rotina que seria o ideal para todo mundo hoje, né? Que eu sei que é difícil por N fatores, mas que eu acredito que
Se a gente quer o melhor para os nossos filhos, já começa aí a partir da alimentação, das escolhas que nós vamos fazer. Porque se a gente deixá-los escolher, lógico que eles vão escolher comer, né? Meu filho ia escolher comer macarrão todo dia, que ele ama macarrão. Mas é a gente que vai falando, olha, não, macarrão a gente vai deixar uma vez só na semana, os outros dias, e aí vai tentando equilibrar. Até essa questão legal que aconteceu esses dias comigo, né? A Helena tá com 8 meses, então quando ela tava com uns 4,5, 5 meses, eu falei, Renata, o que eu faço? Ela já tá sentando, e ela falou assim pra mim, Lu, vai colocando ela na mesa, não dá comida, mas senta ela na mesa pra ela entender que a mesa é o lugar de comer. Você fez isso comigo com a Sofia, e agora, né, relembrou com a Helena. E realmente, né, amor, a gente sempre sentou ela do lado e hoje, na hora da refeição, a gente vai pra mesa e ela entende, ela não acha ruim ficar ali sentadinha. Eu acho que falta um pouco isso também hoje em dia, né, de todo mundo sentar na mesa e entender que se a criança estiver ali, ela vai entender que aquele é o momento de comer, de almoçar, de jantar e não ficar pulando, querendo ir pra TV, né? Sim. É importante, É né? importante. Eu vejo que as famílias perderam muito essa questão da rotina. E o comer faz parte da rotina. E o ideal seria, sim, que essa refeição acontecesse ali, na mesa. Tem até uma musiquinha que eu fiz que fala disso, que o lugar certo de fazer a refeição é na mesa e sem televisão, sem distrações. Porque também não adianta nada estar na mesa e cada um no seu celular. E é tão importante, né, esse momento Mas a mesa é um momento lindo, né? É muito gostoso, né? Tem muito, né, a gente sempre prezou ali a gente conecta muito na mesa, né? A Sofia tá aqui, né, Fih? É gostoso a hora das comidas, não é verdade? É muito gostoso. Ou seja, o ideal é antes da criança nascer, né? O pai, quem quer ser pai, quem quer ser mãe, dentre todas as preparações, existe a nutrição, doutora? Sim. Então, a gente fala que o ideal para o casal que quer engravidar é já ter esse preparo na pré-concepção. Porque por muitos anos, a culpa, né, de repente, alguma questão relacionada à saúde do bebê era da mãe. Aí o bebê teve alguma questão, aí a culpa é da mãe. Na verdade, a gente sabe que não. Que ali a gente tem tanto o gameta feminino como o masculino e todo o histórico de uma vida toda, tanto da mãe como do pai, vai influenciar na formação desse novo ser. Então a gente fala, né, que a gente costuma falar que é a programação metabólica. Então a gente precisa fazer essa programação, que pode ir pro bem ou não. Então tudo que a gente, toda a bagagem nossa, seja ali, né, uma exposição num lugar que a gente trabalhava, alguma coisa tóxica, ou fumar, bebida alcoólica, tudo isso pode influenciar não só a alimentação, mas de todos esses fatores, né, já tem estudos que mostram que o que mais impacta positiva ou negativamente é a alimentação dos pais, né, dos futuros pais. Então é importante a gente buscar essa alimentação, como eu falei, né, essa alimentação de verdade, pelo menos, né, tem estudos que mostram no mínimo 3 meses antes, mas é bem o mínimo. O ideal seria pelo menos 1 ano antes, né, o casal se preparar para essa futura gestação. Preparar como? Não é só na alimentação, né, mas, por exemplo, verificar, às vezes, uso crônico de algumas medicações. Então, às vezes, não tem jeito, precisa tomar medicamento, aí tudo bem. Conversar com o médico, ver o que pode fazer para diminuir esse impacto da medicação. Quem fuma, parar de fumar. Quem bebe, parar de beber. E, principalmente, se, né, foi programado para aquele dia, porque quantos casais, né, acabam engravidando alcoolizados? E o impacto que tem isso na vida do bebê não é só no período gestacional, é para a vida toda, né? E não só nessa geração. Então, tem estudos que mostram o quê? Que o impacto, né, de tudo que o casal fez antes da concepção e depois a mãe no período da concepção, até os 2 anos de vida dessa criança, vai impactar não só nela, mas nas futuras gerações também. Então, na filha, na neta, e hoje tem estudos mostrando até em qual geração... Nem imagina, tá? Voltando lá o Igor no começo, Igor, já começa a cuidar da alimentação, você, sua noiva. Conversa com a sua noiva. Chegar, né? E deixa eu falar, eu também, assim, é um caso pessoal meu, né, aproveitando o gancho. No meu caso também, vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu sou da geração Z, então apesar da barba, como que é, né? Como que eu cresci, como que eu nasci, como que era a minha relação com a comida. É tudo isso que você falou, só que ao contrário. Então, lugar de comer era na sala, vendo TV, era onde? De frente pro videogame, inclusive agora com a modernidade, os jogos online, ali na minha pré-adolescência,
a gente tinha uma cultura de parar no meio do jogo, né? Tem uma pausa durante o jogo, vamos buscar alguma coisa na geladeira. Eu acho que isso é muito comum até hoje, cada vez mais. Come um todinho com negresco. Com salgadinho, com qualquer coisa. A verdade é isso, porque o foco acabou, não tem foco na alimentação. Não tem horário de comer, não tem horário de fazer nada, porque ali o meu foco é o quê? É a atração, né? A distração, na verdade, que era o jogo, era o filme, hoje em dia é o TikTok, é o Instagram, e a gente acaba deixando essas coisas que são muito importantes de lado. Aí qual que é a minha pergunta? Assim, como que a gente consegue corrigir isso? Porque eu vejo que isso é um problema crônico, a desinformação, né? Ela atinge isso nas famílias, principalmente, por exemplo, o pai e a mãe trabalham, então a criança fica lá sozinha, que foi o meu caso. Então, assim, eu me adaptei dessa forma, mas eu não tive alguém para me instruir. Então, assim, como a gente pode consertar isso desde o começo, instruir essa criança para que ela, assim, claro que essa é a sua função, mas, assim, para o pessoal que está em casa, principalmente, quais são os primeiros hábitos, assim, que eu já tenho que colocar ali, semear, para que a criança já desenvolva esses hábitos e entenda a importância? Porque a gente não adianta falar de macronutrientes, a criança nem sabe o que é isso, né? Então, isso que é uma dúvida minha, assim. O Igor, então, a gente tem que entender que um hábito, porque é um hábito que foi sendo formado ali, ninguém adquire um hábito de um dia para a noite, então ele é um processo. E quando a pessoa, vamos pensar no adulto, no seu caso que você falou, se a pessoa não se propor a buscar essa mudança, ela não vai conseguir. E o ambiente onde ela está, que interfere totalmente. Então, sabe aquela frase que fala assim, foco e fé? Foco e fé aqui não vai adiantar, não. Se o ambiente onde ela está não vai favorecer isso. Então, trazendo agora aqui para a criança, não adianta o pai e a mãe ficar falando, olha, o lugar certo de fazer a refeição é na mesa, se eles estão indo lá para frente da televisão. Né? Então, assim, é o que a gente faz, é a nossa, né, relação ali também com a alimentação, e isso não é do dia para a noite. Por isso que é importante, quando a gente quero me tornar pai e mãe, já buscar essas mudanças com o profissional da saúde, enfim, para tentar, até o nenê nascer ali, já ter mudado alguma coisa. E é legal porque no consultório eu vejo isso. As famílias que me procuram, elas estão dispostas a mudar também. Tanto é que, assim, meu foco é criança, mas como eu tenho uma experiência gigante com adulto também, quando os pais falam para mim, eu quero fazer o acompanhamento, eu quero melhorar também, eu atendo. Eu tenho atendido algumas famílias e é bem legal quando você vê que a família, ela entende que o papel dela não é só ficar ordenando ali para a criança, faz isso, faz aquilo, ela pode fazer a melhor refeição do mundo, colocar a criança ali sentada na mesa, mas se a criança estiver sozinha, ela não vai comer. Então, é importante isso, tentar resgatar isso com a sua família, quem está aqui nos ouvindo. Se sua família não tem esse hábito, é devagar, não adianta. Seu filho até hoje fez a refeição na frente da televisão, ou com o celular, ou jogando videogame. Não adianta você falar, a partir de hoje, muitas vezes não é assim que funciona. Tem que ser devagar e você indo para a mesa primeiro, porque eu acho que a gente convence muito mais com atitudes do que com palavras. Sim, só para deixar claro, hoje a gente não faz mais isso, tá? A gente mudou esse hábito. Tanto que a nossa hora sagrada hoje é meio-dia. É o horário que a nossa família se reúne, né? Até um momento social ali também, pra gente contar, pra gente falar o que tá acontecendo muitas vezes. Enfim, então, assim, a gente compreendeu toda essa questão, só que é isso que a questão é cultural, eu acredito. Sim. É um problema cultural de desinformação e, assim, são pequenas coisas que fazem muita diferença, eu acho, né? Agora, para completar nessa pergunta, puxando o gancho também dessa anterior, porque o que acontece no caso dessa criança? Por causa dos hábitos espelhados do pai e da mãe, ela acaba tendo uma subnutrição. Sim. Que, assim, eu, por exemplo, era gordinho, né, quando eu era pequenininho, mas isso significa que eu era saudável? Não, porque eu era sedentário, né, esse era meu estilo de vida quando eu era pequeno, sedentário, não jogava bola, eu gostava de coisas mais parado, que usava mais a cabeça, sempre foi meu perfil, e consequentemente, assim, eu era sedentário e aí tinha já esses hábitos de alimentação. Então era o quê? Comer salgadinho, comer doces, claro que tinha lá assim um arroz e feijão, só que eu entendo hoje que isso era a menor parte, e eu não fazia ideia do que eu estava comendo. Então, olha a importância da sua profissão, e aí eu queria ressaltar aí novamente, e finalizar com a pergunta, né, como
mostrar, por exemplo, dentro da minha casa, porque, por exemplo, até hoje a minha mãe não sabe o que é macronutrientes, não adianta eu tentar explicar para ela. Eu sei, eu entendi, eu fui atrás, mas ela não, então ela não entende. Então, como que o profissional consegue entrar nessa parte e auxiliar, tanto no adulto quanto na criança? Então, é aquilo que eu falei. Hoje a gente precisa aproveitar das redes sociais, né? Eu falo que quando profissional, tem muitas informações erradas, né, sobre nutrição, mas a gente, quanto profissional, eu falo, talvez falta isso da minha categoria mesmo, se expor um pouco mais e tomar posse daquilo que é nosso, que é a orientação nutricional. E para poder chegar mais às famílias, que eu percebo que um caminho é esse. E outro, através das próprias crianças mesmo na escola. Então, eu vejo um papel da educação nutricional enorme, um mundo gigantesco. Porque assim, que nem você falou, uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, eu comi aquilo lá, mas eu não tinha noção. Isso é importante os pais saberem, porque muitas vezes os pais, eles relacionam muito essa questão aí do filho saudável à criança gordinha, né? Hoje a gente já sabe que isso não é verdade. E essa questão dessa ansiedade em manter a criança sempre alimentada, aí tem que estar comendo alguma coisa. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela falava que levava um pacote de biscoito de polvilho no carro, porque tinha medo do filho dela ter fome e não ter nada assim para comer. Eu falei, mas por que em vez de biscoito de polvilho não põe uma fruta? Não é mais fácil? Mas não. Então é toda uma questão mesmo de cultura, né, os hábitos e aquilo que é mais fácil, talvez. Mas é importante, mais uma vez eu ressalto, os pais, né? O papel dos pais e dos cuidadores, porque hoje a gente sabe também que por conta de muitos pais terem uma longa jornada de trabalho, muitas vezes a criança passa muito tempo com os avós, ou se não, né, na escola, reforçando mais uma vez o papel da escola nessa questão da educação nutricional, mas somos nós adultos. Somos nós adultos que temos que ter essa consciência, que a criança, ela não tem. Não adianta você ficar falando assim, isso aqui não é para comer porque não é saudável. Não adianta, não é isso que vai convencer. Tem um vídeo muito legal, depois eu posso passar certinho para, né, quem quiser acessar, mas é um vídeo falando sobre essa questão mesmo da limitação da criança em relação à compreensão daquele dano do dano que aquele alimento pode trazer para a saúde dela. Então, uma pessoa que fez ali uma gravação e as crianças chegam e aí ela pergunta assim, quando você quer comer tal coisa que você gosta muito, o que você faz para você convencer seus pais de comprar aquilo? Aí as crianças foram mostrando as birras que eles faziam. Um gritava, um se jogava no chão, e aí cada um fazendo a birra. E os pais, eles estavam assistindo tudo isso, mas numa outra sala, só vendo ali as crianças, né, reagindo. Aí nisso entrava uma nutricionista e começava a explicar para eles, sabia que esse refrigerante tem tanto de açúcar? Aí um menininho até falava assim, nossa, então meu corpo tá cheio de açúcar. E aí foi explicando, sabe, sobre os problemas que aqueles alimentos poderiam trazer. Colesterol, diabetes, foi falando. E explicando de uma forma simples, que a hora que você olhava, porque tem isso também, às vezes a gente conversa com a criança, né, numa idade assim de 8, 9 anos, parece que ela tá entendendo tudo, né? Aí a criança, né, as crianças tudo assim. E aí a nutricionista saía. Aí a entrevistadora de novo falava, olha, agora que vocês sabem o mal que esse alimento pode trazer na saúde de vocês vão continuar fazendo birra? Aí, né, mostrava a cara dos pais, assim, só esperando, todo mundo achando, né, que as crianças iam falar que não ia fazer mais. 100% das crianças falaram que iriam continuar com as birras quando elas quisessem comer determinado alimento. E aí o final, né, da propaganda fala assim, as crianças, elas só são crianças. Então, esse papel desse controle é nosso. Só que hoje em dia eu percebo as famílias, elas não estão querendo entrar em choque, assim, com a criança. É mais fácil você falar, então toma isso aqui, tá tudo bem. Do que falar assim, não, hoje você não vai comer esse alimento. Né? E tentar ter aquele diálogo. Porque a criança vai brigar, vai fazer birra e vai ter tudo aquilo lá que a gente já sabe. Mas a gente tem que estar disposto, porque é a saúde e, como eu falei, impacta pelo menos aí umas 3 gerações. E, na verdade, a criança é o reflexo do adulto. A gente vê isso em casa, né? A partir do momento, né, quem conhece a gente sabe que o Daniel está aí num processo de reeducação alimentar, emagrecimento, enfim, então a gente trocou muita coisa. Tô quase chorando aqui de arrependimento de tudo que eu já fiz, cara. A gente trocou muita coisa, muitos alimentos em casa já, ainda erramos, mas a gente ainda tá diminuindo. E uma coisa que a gente cortou, assim, há meses é o refrigerante. Só que como que a Sofia aprendeu a ficar sem refrigerante? Vendo a gente não pedir refrigerante. A gente vai num restaurante, a gente pede água. E aí ela vai pedir água.
E às vezes a pessoa olha e fala, você quer água? Ela fala, é água. Água sem gás, por favor. Porque a gente aprendeu que ela só vai imitar. Sim. E ela vai entender lá na frente o benefício, óbvio, só que agora ela vai imitar. Então, se a gente continuasse pedindo refrigerante, comendo errado, como a gente estava comendo, ela ia continuar também. E eu acho que você vê muito isso quando você trabalha com a criança, né? Sim. Que eles são um reflexo. Ali E como que é essa parte do Nutri em Casa? Vamos contar um pouquinho para as pessoas, assim, o que é o Nutri em Casa? O que é a Renata na casa das pessoas, né? Então, Nutri em Casa é o nome do projeto. Né? Nutri em Casa é o nome do projeto. Então, quando eu decidi que eu trabalharia apenas com crianças, eu percebi muito essa questão dos pais, da dificuldade de repente levar a criança até o consultório. E não que eu não atenda, eu atendo, grande parte dos meus pacientes estão lá no consultório, mas eu criei esse programa nutricional, que é o Nutri em Casa, então eu levo a nutrição até o ambiente familiar. Então, é mais ou menos da mesma forma que eu trabalho no consultório, mas porém um período um pouquinho maior. Então, eu faço... É que assim, eu vou mudando, né? De acordo com o tempo que eu estou com a criança. Mas, geralmente, quando eu vou iniciar com uma família, e aí eu faço por períodos. Então, por exemplo, eu já penso em trabalhar com aquela criança por pelo menos 6 meses. Porque não adianta, né? Essa reeducação alimentar... Em um atendimento, a gente não colhe frutos. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter, que o acompanhamento nutricional, para gerar frutos, ele tem ali um determinado período. E aí, quando eu comecei, eu vou contar, né, ali com a Sofia. Eu comecei nessa questão da contação de histórias. Lembra que até tinha o FIFO, que eu trabalhava com ratinho. Lembra do FIFO, Sofia? Daquele ratinho. Então, o ratinho me ajudava nas contações de história. Então, eu chegava, contava a história junto com o FIFO. E aí sempre levava, aí hoje eu vou trabalhar as verduras. Aí eu levava a verdura, fazia uma contação de história, o FIFO me ajudava e depois a gente fazia uma receitinha. Então eu lembro que eu já fiz, né, algumas receitas de salada com a Sofia. E assim, gente, eu sempre deixo a criança muito à vontade, porque às vezes a família pode falar assim, nossa, mas vai fazer receita de salada com o meu filho, não vai comer. Mas eu nunca vou com esse intuito da criança comer, eu vou com o intuito da criança explorar. Então ela precisa explorar, ela precisa conhecer, ela precisa se habituar. O comer vem lá na frente. Isso tanto para o Nutri em Casa como nos atendimentos. Mas é muito legal, né? Eu falo que é bom, o bom de ir na casa da família é que a gente vai entendendo também a logística, como que funciona, já vai dando orientações. Quantas vezes eu fui lá, Lu, e às vezes era a sua mãe, então já vou orientando a avó, já vou orientando, né, os familiares. E aí o que é legal é ter esse feedback, que nem o Dani falou agora, né? Que eu aprendi coisas com a Sofia. Então, que bom. E esse aprendo todos os dias. Sim. E esse que é o objetivo do Nutri em Casa, né? Procurar levar a nutrição de uma forma diferente para o ambiente familiar e que isso possa repercutir não só na criança, mas em toda a família. Você sabe que eu vou te confessar uma coisa que talvez você não saiba, mas a partir do momento que você começou a frequentar a nossa casa, o álcool saiu de lá, né? Você começou... por opção, a gente resolveu... Eu parei de consumir álcool e tirei o álcool de dentro de casa. Até porque eu tinha vergonha de você ver aquele barzinho, ver a adega, né? Então, assim, muito obrigado. Ai, olha, eu fico... Mudou minha vida. Né? Não foi? Né? Eu falo, enquanto nutricionista, eu falo que bom impactar a vida de uma família. Isso faz toda a diferença, faz todo sentido. Eu vejo que eu escolhi a profissão certa. E essa semana aconteceu uma coisa triste, assim, sabe? No começo da semana eu recebi a mensagem de uma mãe, que a menininha, ela foi minha paciente. E assim, quando a gente convive, é que vocês eu já conhecia, mas outras famílias que eu não conhecia e comecei a frequentar a casa, não tem como, a gente acaba criando um vínculo. E eu criei um vínculo muito grande com essa família. E o que aconteceu? No início da semana, a mãe falou assim, ai, Renata, eu preciso que você venha aqui em casa, eu quero que você veja a minha filha. Aí eu falei, não, eu vou, que hora que eu posso ir, combinei. E a hora que eu tava saindo de casa, eu peguei o celular, ela falou, aí eu vi que ela tinha feito várias ligações pra mim e escreveu, não precisa vir mais porque eu estou com ela no hospital. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Aí mais tarde ela mandou uma mensagem e falou que a menina estava em cetoacidose diabética, teve o diagnóstico de diabetes tipo 1, tem a idade dos nossos filhos, 6 aninhos. E aquilo me impactou de uma forma, tanto como profissional, mas como ser humano mesmo. Eu falei, me coloquei no lugar da mãe. Porque eu falo que a maior pós-graduação que eu fiz, gente, foi a maternidade. Porque a maternidade a gente realmente consegue ter a empatia que tanto falam. Então eu senti com ela ali.
E aí ela mandou uma mensagem assim pra mim, nossa, ela tava tão animada que você ia lá em casa pra brincar com você, que ela queria brincar. E aí tem muitas famílias que às vezes vejo quando eu posto na rede social, falam assim, nossa, mas aí você vai brincar com a criança? O que é isso? Eu tô te pagando pra você brincar? Mas a criança, ela aprende brincando, né? A criança, ela aprende com o lúdico. Tanto é que a gente não pode ficar falando, por exemplo, que a criança namora. Porque a criança, ela vai acreditar que aquilo é verdade. Então, o brincar é a partir daí que a criança vai aprender. E quando ela falou isso pra mim, nossa, ela queria tanto que você viesse aqui. Foi um misto de sentimento, sabe? Um sentimento de você pensar, meu Deus, como isso vai impactar agora na vida dela, pro resto da vida, e como eu, enquanto nutricionista, o que eu vou poder fazer para tornar esse fardo um pouco mais leve? Porque é difícil, eu penso, só quem tem filhos com diabetes sabe como é difícil, porque a vida realmente vai mudar. E como essa questão dela fala assim, nossa, queria tanto que a tia Rê viesse aqui brincar comigo, no meio de tudo que estava acontecendo, né? No meio de toda a turbulência. Então, para mim, eu falo assim, esse impactar a vida das famílias não tem dinheiro que pague. É muito bom, muito bom. E a criançada ama a tia Rê, né, Sofia? Você gosta da tia Rê? Sim. O que você aprende com a tia Rê, amor? Pode falar. O que você aprende com a tia Rê? Cozinhar. A cozinhar. Você cozinha com a tia Rê? Conta aqui pra gente, como que você cozinha com a tia Rê? Ela deixa você chegar perto do fogão? Ainda não, né? Ela fala assim pra mim, a tia Rê não deixa eu chegar perto do fogão. Mas ela aprende a cozinhar, né, Sofia? O que você fez por último com a tia Rê? Conta aqui pro pessoal. Esse você gostou, essa Qual que receita? foi a última receita? Lembra? A gente fez um bolinho, lembra? Um muffin salgado de atum. Não lembra do muffin de atum? Ih, a Sofia tá tímida. Não é? Não. Elas fazem bastante receitinhas, né? Como que você prepara o Nutri em casa? O que você pensa quando você vai preparar um dia com a criança, né? A semana ali da criança. Então, Lu, o Nutri em casa também tem essa questão de frequência. Tem criança que eu vou toda semana, tem criança que é quinzenal e tem criança que é mensal. Então, depende primeiro disso. E aí eu sento, então vamos supor no caso da Sofia que eu vou toda semana. No final do mês, no finalzinho de junho, por exemplo, eu já preparo tudo que eu vou fazer em julho. Então, em junho eu sento, vejo os dias que eu vou, e aí geralmente são 4 semanas, e aí eu já faço a programação por ali. Mas também eu tenho a minha programação, porque eu gosto de fazer esse planejamento, é importante, até por conta da questão de compras e tudo mais. Mas eu gosto muito de ouvir a criança, de ter esse feedback. Então eu gosto muito de perguntar para a Sofia, olha, você quer uma receita doce ou salgada? A gente fez isso, o que você acha disso? Aí eu levo já meu livrinho de receitas, ela olha ali e às vezes ela mesma aponta. Ou se não, quando eu quero trabalhar alguma coisa determinada com ela, que foi o que aconteceu semana passada, né, que eu queria ver como que ia ser essa questão do atum, do peixinho, se ela ia comer ou não, por conta da questão de proteína. E aí foi um sucesso, ela gostou e até me surpreendeu. Mas deixa eu, para vocês ficarem babando aí a Sofia. Porque a Sofia, eu falo que ela tem uma coisa que é difícil, que às vezes eu não encontro tão fácil assim nas crianças. Ela não tem medo de experimentar. Eu nem uso muito esse termo experimentar, porque principalmente em criança seletiva, parece que afasta ainda mais. Então eu uso outras formas de fazer com que a criança experimente, mas sem usar essa palavra. Mas com a Sofia eu uso tranquila, porque ela quer experimentar. E eu sempre a deixo muito segura. O que eu falo pra Sofia? Eu falo assim, ela às vezes pergunta, aí se eu não gostar, o que eu faço? Eu falo, cospe, não precisa comer. Então a criança ela precisa sentir à vontade. Se ela sente, né, que ela vai ser forçada a comer determinado alimento, ela pode ser que a gente impeça aí dela provar novos sabores. Então eu acredito que a Sofia sempre teve essa segurança aqui comigo. Come, quer comer, não quer comer também não tem problema. Quer tirar? Teve uma vez que a gente fez uma receita de uns pedacinhos de tomate. Ela acha que eu gostei mais sem. Pode tirar, não tem problema. Então dá essa abertura. Ouvir a criança, eu acredito que faz toda a diferença. E a criança pôr a mão na massa, né? Que eu já percebi que quando ela faz, que ela põe a mãozinha, ela já come um pouco mais. Mesmo que ela fale depois que não gostou tanto. E quando ela vê uma coisa pronta, é mais difícil ela experimentar, né? Sim. Isso leva também para os pais... de repente a gente aprender a trazer a criança para a cozinha de volta e fazer um pouquinho junto com ela ali para ela querer experimentar diferente? Sim, porque às vezes os pais têm essa preocupação, né? Mas a criança na cozinha não combina, né? E fogão. Eu falo, se o adulto está monitorando, não tem perigo nenhum.
Então fica em cima, vai, né, orientando, quebra um ovinho aqui, vai batendo o ovo enquanto vai fazendo outra coisa ali, vai colocando, misturando. Então, de repente, dá a parte mais fácil ali para a criança fazer, mas ela estar próxima e olhar e ver, não ver de repente só uma coisa ali pronta, né? E ver todo o processo, eu acredito que faça diferença. E até igual, eu lembrei de uma outra história. Posso contar? Que essa história é legal. Essa história é legal. Lá em 2008, quando eu comecei naquela escola que eu falei pra vocês, eu lembro que a história é o máximo. Eu tava no auge lá do suco verde. Lembra do suco verde? E aí, para as crianças, era o suco do Hulk. Então, a gente falava, suco do Hulk que a gente vai fazer. E aí, eu levei os ingredientes e comecei. Olha, gente, o que é isso aqui? Mostrei a couve, né? Perguntei, o que é isso? Aí, as crianças olhando assim pra mim, acho que as crianças deviam ter ali entre 8 e 9 anos. Elas olhavam, tia, é alface. Falei, não é alface, é outra coisa. Aí uma falou, é salada, é salada. Eu falei, olha, serve pra fazer salada, mas não é salada. Como? Vocês não sabem o nome, né? Pra mim é até estranho a criança não saber, mas enfim, né? Não sabiam. Aí quando eu percebi que ninguém ia falar que era couve, aí eu falei, é a couve, né? Não sei o que, expliquei. Eu falei, de onde vem a couve? Aí uma menininha já levantou a mão assim, falou, eu sei. Eu falei, graças a Deus, não sabe o que é, mas sabe de onde vem. Aí a menininha falou assim, vem do Big Bom. Aí, Big Bom, pra quem não sabe, né, o supermercado tem que ir na nossa cidade. Aí, de uma certa forma, ela não estava errada, porque era o conhecimento que ela tinha. Então, aí eu pergunto pra você que tá em casa, será que seu filho sabe de onde vêm os alimentos? Qual que é a origem dos alimentos? Porque se a criança não sabe nem de onde vem, como é que ela vai se sentir segura pra comer? Então, teve até uma vez que eu fiz com a Sofia. Eu levei a Sofia numa horta, lembra, Sofia? A gente foi na horta, passeou pela horta e a gente viu tudo ali. Depois a gente plantou morango, acho, né, na sua casa? Morango. A gente plantou morango. Ainda tá lá. Ainda tá lá? Ah lá. Então, assim, isso, gente, faz uma diferença tão grande. E a gente imagina que não. Mas são nos detalhes. Então, até para eles entenderem realmente de onde vem, né? Ela vê o morango, agora ela sabe que o morango vem da terra, né? Sim, exatamente. Então tem essa história, né? Eu falo que se cada um de nós aqui adultos, né? Se a gente for lá na nossa infância, a gente tem alguma história, né? Para lembrar uma história boa, às vezes não também, né? Porque às vezes a gente tem uma história ruim quando a gente foi forçado a comer alguma coisa que a gente não comia. E às vezes a gente tem uma tendência de repetir isso nos nossos filhos, né? Então pra gente... né, quebrar isso. Coisas que a gente passou e que não foram legais. Traumatizam, né? Exatamente. Eu tive que tomar biotônico com ovo de pato e leite condensado. E fígado. Ele ele não consegue nem ver o fígado. Por muito tempo da minha vida por causa de uma possível... anemia. Sim. E esse alimento me arrepia hoje. Mas Pensar gera traumas. Então a gente vai ou ter, né, boas recordações ou recordações muito ruins em relação ao alimento. Mas não é melhor a gente construir boas histórias com os nossos filhos? Hoje a gente tem muito mais conhecimento do que os nossos pais tinham. Então é bem mais fácil. Eu falo, nossa, meu pai e minha mãe fizeram isso comigo. Eu lembro que minha mãe me forçava a tomar leite. E eu não gostava de leite. E acesso, né? Sim, aí não tem que tomar leite. Então não sai. E a gente era uma geração diferente, né? Então, assim, não vai sair da mesa enquanto não tomar o leite. E a gente tomava, né? Mas hoje as crianças não têm isso, não. Aproveitando o gancho, Rê, eu lembro que uma vez que você comentou, mas vamos falar pro pessoal, às vezes ainda tem esse hábito, né? Ai, nossa, olha, termina de comer tudo pra ganhar sobremesa, que é uma coisa que a nossa geração ouviu muito. Ó, você só vai ganhar sobremesa se você comer o prato inteiro. Então a gente às vezes não tava aguentando mais e a gente tinha que comer porque a gente queria sobremesa, que ia ser um prêmio, né? Sim. E hoje a gente vê assim que eu vejo com as crianças que às vezes se não comeu tudo bem, porque senão eu tô forçando ela acostumando ela a se encher, né? Existe isso, existe esse mito de que é melhor acabar com o prato inteiro ali e na verdade isso vai fazer bem ou mal para a criança, né? Qual que é a sua visão? Isso na verdade vai gerar um impacto negativo na vida da criança. E já tem até estudos que mostram isso, né? Que pode gerar um transtorno alimentar. Então muitos de nós hoje adultos que passamos por isso, pode ser que essa pessoa tenha um transtorno alimentar por conta de na infância ser forçado a comer, mesmo não comendo, não querendo comer. E a criança, ela nasce, né, na verdade, com essa questão da autorregulação muito bem estabelecida. Ao longo, né, dessa fase da introdução alimentar, conforme a criança vai crescendo e a gente forçando a criança a comer, ela vai aprendendo uma coisa errada, na verdade, né? Que eu não preciso parar de comer quando eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito e continuo comendo. E isso acaba impactando negativamente
né? Não só na idade adulta, mas inclusive já na adolescência, né? Então, tomar cuidado. Estou satisfeita, a criança... Ai, estou satisfeita. Às vezes a gente quer, né? A gente fica preocupado. Ai, come mais um pouquinho. Ou essa questão da sobremesa também não é legal, porque aí a gente cresce e a gente fica preso a isso, né? A gente fala, acho que Tudo tem que ganha comer... sobremesa, né? E a gente acha que tem que comer o doce, se a gente não come um docinho, não tá feliz. E, na verdade, não precisa ser dessa forma, né? Eu falo assim, não seria normal a gente ir no aniversário e depois do parabéns a família oferecer e falar, agora a gente vai comer um brócolis. Não seria saudável. Da mesma forma que na hora das refeições, é importante comer comida e não falar assim, agora a gente vai comer um doce, né? Na hora que seria destinada ali a fazer uma refeição. Então, esse equilíbrio, a hora certa das coisas, eu acho que é importante ser trabalhado desde pequenininho. Ai, que legal. E o que você... Você parou meu pensamento aqui, depois você corta. Vou voltar. E o que você deixa de recado para as pessoas, assim, da Renata, ou a Renata nutricionista, ou a Renata pessoa, que recado que você quer deixar pra gente hoje? Hoje eu quero deixar um recado da Renata mãe. Da Renata mãe. No começo da semana eu fui muito, como eu falei, impactada pela notícia lá da filha dessa minha amiga. E assim, o que eu penso, a gente deve viver um equilíbrio, né? Eu acho que o segredo em tudo na vida, não só na alimentação, é o equilíbrio. Tudo que é extremo é ruim. Então, se eu pudesse deixar um recado, uma mensagem, viva o equilíbrio, não force seu filho se ele não quer comer. Meu filho tem alguma questão relacionada à dificuldade alimentar, procure um profissional. Então, não tente você, às vezes, resolver sozinho, porque não vai dar conta, é difícil, né? Mesmo tendo ali os profissionais, já é difícil que dirá sozinho, mas não vai tampando, fala assim, achar que o problema não existe, não vai deixar do problema existir. Então, se você acha que seu filho demanda aí de um acompanhamento com um profissional, vá atrás, procura, é importante. E todos os núcleos alimentares da criança precisam estar envolvidos. Então, a mãe, né, a família, né, os pais, os avós, se a criança tem o hábito de comer na casa dos avós, a escola tem um papel tão importante. Então, se todo mundo ali falar a mesma língua e os profissionais que acompanham essa criança também, não tem como não dar certo. Mas a mensagem maior é essa mesmo. Viva o equilíbrio, mas seja um exemplo para o seu filho e saiba das responsabilidades que você tem em relação a ele. Às vezes a gente quer oferecer a melhor escola, a melhor roupa, os melhores brinquedos e na hora da alimentação qualquer coisa serve. Olha, né? É verdade, olha, uma frase que caiu aqui. Aqui caiu desde a primeira palavra dela. Eu até arrepiei. Olha lá. E é verdade mesmo. Às vezes a gente pensa no resto e esquece do principal, né? Sim. Porque é o que ela tá levando no corpinho dela pro resto da vida. Exatamente. Que tem consequências, né? Que tem consequências. Quando não bem feito. Doutora, muito obrigado.